a todos e todas, alunos e alunas presentes no nosso 32º encontro. Vamos falar hoje sobre função logarítmica. Antes de começar, queria confirmar a nossa aula, nosso CA de amanhã, 9 da manhã, referente a P7. E também toquei no tema do meu problema de saúde agora recente, que eu tenho uma pedra no rim. E aí eu volto a pergunta para vocês. Por que, então, fazer contas a gente chama de calcular? Alguém tem ideia de onde vem esse termo? Ninguém? Ninguém desconfia? Porque a palavra cálculo significa pedra. Então, calcular, de alguma forma, é manusear com as pedras. Ninguém desconfia? Porque antigamente as pessoas usavam as pedras para contar? Exatamente aí. E assim, os pastores, eles andavam com um saco de pedra e para cada animal que passasse, ele tirava a pedra de um saco e botava no outro. Era assim que eles contavam. Então, calcular, na verdade, para eles era sinônimo de contar, então, né? Contar objetos. Daí vem a palavra cálculo, né? E daí eu tenho ouvido a piadinha que até o rim de 40 faz cálculo, tá certo? Ele gosta tanto de matemática que até o rim produz cálculo, faz cálculo. Galera, alguma pergunta de vocês sobre o processo? Como é que anda a P7? Algum comentário? Tá mais fácil? Tá mais difícil? Tá a mesma coisa que as outras provas? O que estão achando? Um pouco complicada. Um pouco complicada. Pela novidade do assunto, né? Logaritmo, né? Logaritmação é um assunto novo, mas não é difícil, insisto. Se você souber potenciação, logaritmação vai estar tranquilo. Se você engancha em logaritmo, é porque você não domina alguma das 12 propriedades que eu listei lá na parte de potenciação. Então, o ponto está lá, na potenciação, tá? Vitória comentou aqui, eu estou achando mais complicado um pouco. Mas, assim, é natural do assunto novo, né? Jamiliane, eu ainda estou tentando compreender. Beleza. Note que essa prova que eu dei a vocês ainda não tem, né? Quer dizer, vai vir uma segunda prova ainda sobre logaritmo. Julia disse que eu ainda não comecei, vou começar hoje à noite. Ana Clara fala, para mim só falta a última questão. E o que é que achou até agora das questões? Deu para fazer todas? Deu. Deu, né? Então, legal, Ana Clara, muito bom. E já está bem adiantada, parabéns. Mais algum comentário ou pergunta? Érica só fez a 3 até agora. Mais alguma pergunta ou posso começar a aula? Sim, avisando a todos os presentes que estamos combinamos para a próxima segunda-feira. Ah, não é questão 3, não, é 3 questão. Não, 3 questões, então. Plural faltou aí, né, mulher? 3 questões, ela não usa o plural, não, ó. Veliane, falta 2 para acabar. Então já está bem adiantada a Veliane também. Legal, Veliane, sabia. Mas retornando a... Já posso então começar a aula, pessoal? Pode começar. Valeu, Jamiliane, pela resposta. Ah, ela corrigiu o plural. Então, Érica sabe fazer o plural. Que bom. Professor, foi porque eu escrevi rápido demais, porque você fala rápido demais. Quando eu vou enviar, você já tá em outra coisa. Eu falo rápido, é? Falo? Mas aí ou é eu bom... que escrevo devagar? Eu acho que é eu que escrevo devagar. Pode ser, mas assim, se você avisar para mim que eu estou falando rápido, eu consigo reduzir a minha velocidade, tá? Você tem que me avisar. Professor. Tudo bem? Já baixa o professor de química. Pode falar assim. Tá ótimo. Ah, você prefere acelerado então, é isso? Você prefere acelerado então. Tá, beleza. Nosso planejamento, como é de praxe, eu vou começar por ele. Estamos aqui na aula do dia 16,
de setembro, e vamos falar de função logarítmica. Aí agora eu quero adentrar vocês um detalhe, ó. Essa aula de 23 é a próxima quinta-feira, não é isso, pessoal? Não é verdade? Essa aula prevista aqui, dia 23, é inequação logarítmica, dia 23. Só que próxima quinta-feira vai ser a Spotec, não vai? Então, ó, não teremos aula síncrona sobre esse assunto, não, viu? Então, inequação logarítmica vai ficar só com o vídeo. Tem um vídeo só para isso. É o último vídeo, é o vídeo 43, ó. É o último vídeo da playlist. Então, não vai ter aula síncrona sobre ele. Ou então, porque eu não posso retardar o prazo de entrega. E outro detalhe interessante é o seguinte, eu estou dando a prova, eu dei a prova no dia 13, vocês entregam no dia 20, e aí eu vou liberar a prova na em vez de liberar na outra segunda, que seria dia 27, eu vou liberar a prova mais cedo, eu vou liberar a prova no dia 23 mesmo, ou seja, durante a Spotec. E vocês vão ter uma semana para fazer. Então, data de entrega, aqui deve ser dia 23 mais 7, deve ser dia 30. Ó. A data da entrega não pode ser resultados ainda, vocês ainda vão entregar, ó. Isso aqui não pode acontecer. Então, vocês vão ter uma semana. Só que eu vou entregar ela mais cedo, hein? Eu não vou dar a folga usual de uma semana para a gente conseguir terminar no prazo. A gente tem um limite de data para terminar o curso, né? Então, eu tenho que terminar o quanto antes. Então, repetindo, essa aula do dia 23 não vai acontecer, porque é Spotec. Vocês vão estudar esse assunto pelo vídeo apenas, não vamos ter aula síncrona. Mas eu libero a P8 aqui, hein? Aí a gente pode fazer uma aula de inequação aqui de repente, ó. Pode ser adiada para cá. Não tem problema não se a gente botar a inequação logarítmica para cá. Tá? Mas professor, eu queria perguntar sobre isso, esses exercícios. Oi? Não entendi a pergunta. Qual foi a pergunta? Esses exercícios de planejamento. Que exercícios? Aqui não tem exercícios, não. Aqui tem vídeos, tem apostila. Não é porque tinha a palavra exercícios. Exercícios é o que eu faria, ficaria fazendo uma aula só de dúvidas de vocês. Entendeu? Mas em função dessa perda aqui, ó, eu vou ter que jogar esse assunto para cá. Entendido? E essa aula ainda faz sentido porque vocês entregam a prova só dia 30, né? Então, essa aula ainda deve ajudar, que é dia 27. É 3 dias antes. Tá? Então, foi reformulado aqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Pronto. Né? E lembrando que a próxima quinta não vai haver aula, mas a P8 vai ser liberada na quinta-feira. E vocês têm até o dia 30, que é a quinta-feira seguinte, para entregar. Uma semana, novamente, permanece o prazo de prova. O que eu vou fazer, eu não vou dar o intervalo de uma semana que eu dava, em que a entrega da P7, que vai se dar no dia 20, e eu costumaria liberar só no dia 27, mas aí a gente não tem prazo para esperar isso tudo mais. Então, eu vou liberar no dia 23, a P8, mas não vai ter aula no dia 23. Aí a gente faz aula no dia 27, na segunda-feira seguinte, depois da Spotec, aí finaliza, então, ó, com inequação logarítmica, e aí depois a gente eu já devo liberar a final no dia 30, viu, pessoal? No dia 30 mesmo, eu já devo liberar a prova final. E o prazo para fazer a final, já vou adiantando, ele vai ser um pouco menor. A gente não tem uma semana inteira ainda, ó. Tem que terminar até o dia 4. Então, a data de entrega vai ser o dia 4. Tá? Que é a data limite para o término do curso. Professor, então, a gente vai saber se a gente está na final? Ó, vocês vão entregar para mim no dia 30. Eu vou tentar, no dia 1º ou no dia 2, estourando, liberar o resultado. Agora, alguns de vocês já estão aprovados, não é isso? Eu já dei os resultados do terceiro bimestre, né? E já tem gente aprovada. Se eu não estiver enganado, a turma de vocês foram 5, né? 5 pessoas, se eu não estiver enganado.
Quem fizer uma... Aí eu vou liberar, eu vou receber a P7 dia 20, e de repente até dia 23 eu espero corrigir. Então, você vai ter a nota da P7, que é metade, né, uma nota já do quarto bimestre. Então, de repente, só com a P7, alguns que precisam de pouco já passem. Agora, quem ficar meio no limite, não tem jeito. Eu vou receber a prova dia 30 e devo entregar no dia 2. Mas eu já vou liberar a prova no dia 30. Quem desconfia que vai ficar em final, já começa a fazer. Tá? Aí no dia 2 eu libero, digo quem passou ou não, e dia 4 é a data de entrega. Fui claro aí nessa exposição do final do nosso curso, sim ou não? Sim, professor. Qualquer dúvida, voltem a perguntar, né? Mas tivemos que readequar aqui o planejamento por causa da Expotec, que não estava previsto, né, a data no início do curso, então não tinha como prever. E já disse como vai funcionar a final. Lembrando que na final vão cair todos os assuntos, ou seja, vai ter questões referentes de cada prova, de cada uma das 8 provas vai ter uma questão. Tá claro? De cada uma das 8 provas vai ter uma questão na prova final. Pronto, falado isso, eu vou começar a nossa aula. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, vamos falar das funções logarítmicas. Essa função que está dada aqui, ela já está bem definida ou está faltando alguma coisa? O que está faltando para ela na representação algébrica? Me ajudem, pessoal. Está faltando quem aqui? Quem é que fica aqui? O domínio e o contradomínio. Exatamente. Por que será que eu não botei? Qual era o domínio e o contradomínio que a gente usou em todas as funções até agora? Tanto na do primeiro grau, quanto na do segundo grau, como na modular, como na exponencial. Qual foi o domínio que eu usei em todas elas? Domínio e contradomínios. Foi funções de quê? Os reais. R em R, não é isso? Eu posso fazer o mesmo aqui? Sim ou não? E se sim, diga por quê. Se não, diga por Não. quê. Por que não, senhorita? Porque o logaritmando Só pode só pode ser ser positivo. exatamente isso. Então, como o logaritmando, que é o valor de x, só pode ser positivo, qual é o maior domínio que eu posso colocar aqui, pessoal? Esse conjunto aqui. Qual é o maior domínio? Reais positivos. Exatamente. Então, essa é uma primeira novidade. Reais positivos. O asterisco é para tirar o zero, né? Agora, lembrando do nosso formato, esse cara é o logaritmando. Esse cara é a base. E esse cara, quem é? Pessoal, se esse é o logaritmando e esse é a base, quem é esse aqui? Logaritmo. É o logaritmo. E para o logaritmo não tem nenhuma restrição. Logo, se não tem nenhuma restrição, quem é o contradomínio agora que eu devo colocar aqui, já que não tem restrição? Os reais. Reais. Então, primeira novidade é que o domínio foi reduzido, mas o contradomínio não. O contradomínio não foi reduzido, mas o domínio foi reduzido. Essa é a primeira novidade. Pronto. Falado sobre essa novidade, e lógico, eu só posso justificar isso quem sabe a condição de existência do logaritmo, que o logaritmando tem que ser positivo. Quem não sabe disso, não vai entender nada disso aqui. Então, note como a aula anterior é fundamental para a gente entender o que eu falei até agora. Pessoal, como é que eu agora... Qual é o meu pedido? Fazer o quê aqui? Fazer o que é que eu quero com essa função? Fazer o gráfico, né? Dada essa função aqui, dada a função na representação algébrica, fazer a sua representação geométrica. Como é que eu faço um gráfico, pessoal? Me ajudem? Eu devo o quê?
Atribuir pontos. Atribuir valores que pertençam ao domínio da função, calculo a sua imagem correspondente, tendo um domínio e a imagem correspondente, eu tenho um ponto e marco pontos. Depois de marcar os pontos, se eu puder unir os pontos, eu uno os pontos. Não é assim que eu faço o gráfico, pessoal, de qualquer função? Então, eu queria agora um palpite aí. Alguém sugere aí um valor de x para eu botar aqui? E, obviamente, um bom valor de x que a conta dê um número inteiro, dê um número bem comportado. Qual um valor aí é bom para eu atribuir para x? 2. 2 é um ótimo valor, porque se no lugar desse x aqui eu colocar 2, eu vou ter que calcular o log de 2 na base 2, que vale quanto? 4. 2 elevado a quanto que dá 2, né? Definição. É 1. Então, 2 manda para 1. 2 manda para 1. Outro valor. 4. Deixa eu marcar logo. 2 manda para 1. Deixa eu marcar logo aqui. 2 manda para 1. Pronto, temos o primeiro ponto. Próximo. 4. 4. Ótimo ponto também. Porque todo mundo sabe, ou a maioria deve saber, quanto vale o logaritmo de 4 na base 2. Quanto dá? 2. 2. 2. 4 manda para 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 dá 4. Base elevada ao logaritmo sempre resulta no logaritmando. 4 manda para 2. Vamos marcar. 4 está aqui, 2 está aqui. Temos o segundo ponto. Mais. Próximo. Oi? 1. Ótima sugestão. Porque eu também sei calcular o log de 1 na base 2. Quanto dá, pessoal? O log de 1 na base 2. 2 elevado a quanto que dá 1? 0. 2 elevado a 0. Perfeito. 1 manda para o 0. E temos aqui mais um ponto. 1. Já temos 3 pontos. Mais pontos, pessoal. Vamos pegar um aqui, a maior que é o 4. Quem seria o próximo maior que o 4 que seria bom de marcar? O 8. O 8. Exatamente. E quanto vale o log de 8 na base 2? 3. 3. Ou seja, é legal perceber que está andando enquanto o valor de x vai o quê? Vai dobrando, não vai? O que vai acontecendo com o valor de y? Vai andando de 1 em 1, não é isso? Não é verdade, pessoal? 5, 6, 7, o 8 vai mandar para quem? Para o 3. Vamos marcar o nosso terceiro ponto, quarto ponto. Agora vamos pegar um ponto menor que o 1. Alguém poderia me propor um ponto aqui menor que o 1? Quem seria que eu posso atribuir? 0,5. Perfeito, ó. Porque 4 é metade de 8, 2 é metade de 4, 1 é metade de 2, então eu tenho que pegar aqui a metade de 1, que é meio, 0,5, que é 1 sobre 2. E esse log, quanto vale, pessoal? O log de 1 sobre 2 na base 2. Menos 1. Exatamente. Menos 1, porque 2 elevado a menos 1, a gente aprendeu que é 1 sobre 2 elevado a 1, que é meio. Exatamente. Menos 1. Mas é só adivinhar que está andando de 1 em 1, pessoal. Então, vamos lá. Eu aqui já vou ter mais dificuldade, porque o meio está aqui, ó. Nessa metade aqui, já tenho dificuldade de marcar. O menos 1 até dá, mas o outro não. Marcando aqui o quinto ponto. Mais um valor aqui, o próximo aqui, menor que o meio. Quem seria o próximo na sequência? 0,25. Exatamente, 1/4, ou 0,25. 1/4, 0,25 vai mandar para quem, pessoal? Na sequência aqui? Menos 2. Para o menos 2. Opa, eu vou ter muita dificuldade de marcar, ó.
vai até aqui o menos 2. E está aqui mais um ponto. Pessoal, já tenho 6 pontos. Então, agora eu vou me arriscar a unir. Eu posso unir, não posso? Entre eles aqui, existem infinitos reais. Como entre eles existem infinitos reais, eu posso unir. E ao unir, vai formar essa curva aqui. Que eu vou mostrar agora. Eu pergunto, essa curva, essa função amarela que eu acabo de fazer, ela vai cruzar o eixo Y, sim ou não? Ela vai tocar no eixo Y? Não. Não vai tocar. Por quê? O domínio, quem é? Reais positivos. Exatamente. Se ela tocasse, se ela tivesse um ponto no eixo Y, um ponto aqui, por exemplo, quanto é que vale o valor de X de um ponto aqui? Vale quanto? 0. 0. E o 0 não faz parte do domínio. Então, essa função nunca vai tocar no eixo Y. Ou seja, temos uma coisa que já apareceu na função exponencial. É o quê? Conceito, mais uma vez, de que agora, pessoal? Assíntota. Assíntota. A novidade é que na função exponencial, por exemplo, y igual a 2 elevado a x, a assíntota era o eixo x. Ela se aproximava do eixo x e nunca tocava. Mas agora quem vai ser a assíntota? O eixo o que agora? O eixo Y. Ou seja, a assíntota, no caso do logaritmo, sempre vai ser uma reta o quê? Vertical. Enquanto na função exponencial existia assíntota, mas era uma assíntota o quê na função exponencial? Assíntota o quê? Horizontal. Eu corrigi a P6 de vocês, e aí eu fui muito claro no texto, que na primeira questão da prova, quando eu pedi, mostre a assíntota. Então é engraçado que teve gente que escrevia a assíntota, mas não fazia ela no gráfico. E aí, se não faz a assíntota no gráfico, não está mostrando a assíntota para mim. Então, mostrar a assíntota é desenhar uma reta, né? Desenhar uma reta. No caso da função exponencial, tem que ser uma reta horizontal. E agora, no caso da função logarítmica, vai ser uma reta o quê? Vertical, sempre. E outra coisa, o logaritmo aqui, essa função, como se classificariam ela em relação ao crescimento? E aí, pessoal? Como classificaria ela em relação ao crescimento? Estritamente crescente. Estritamente crescente. Ela não para de crescer nunca. Agora, veja que interessante. Ela cresce, ó. O 16, que é o dobro de 8, vai mandar para o 4. O 32 vai mandar para o 5. O 64 vai mandar para o 6. Quer dizer que ela cresce, só que ela cresce rápido ou cresce devagar a partir daqui? O valor de y cresce muito rapidamente ou muito lentamente? Na função exponencial, eu já discuti isso, inclusive, quando eu aumentava aqui a função 2 elevado a x, quando eu aumentava aqui 1 manda para 2, 2 manda para 4, 4 manda para 8, 3 manda para 8, desculpa, 4 manda para 16. Essa função cresce rápido ou cresce devagar aqui, pessoal? Quanto está o crescimento aqui, ó? Aqui cresceu 2. Aqui cresceu 4. Aqui cresceu 8. A cada uma unidade do x, aqui já cresce muito, pessoal. E eu discuti, e eu comentei que a função exponencial era a função de maior crescimento de todas que a gente tinha estudado até então. E foi até um tema de uma questão de prova, não foi?
Foi ou não foi? Pessoal, e essa daqui? Está crescendo rápido ou crescendo devagar? O que é que vocês acham? O valor de Y está crescendo muito ou pouco, pessoal? Menos que a exponencial. Menos que todas que nós já vimos até agora. Essa aqui, veja que se eu continuasse, veja que eu estou dando saltos cada vez maiores em X e só cresce 1. E só cresce 1. Enquanto aqui cresce cada vez mais. Quando eu falo quem cresce, é para olhar para Y apenas, né? Então, o valor de Y está crescendo aqui muito pouco, já que eu estou, olha, 64, eu não tenho nem como marcar 64 aqui, ó, porque não tem dimensão. Mas, ó, só o próximo ponto aqui, olha, o 16 mandando para o 4. Tentar marcar esse ponto aqui, ó. Esse aqui eu já não vou conseguir, porque, ó, 9, 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 16 está aqui, mais ou menos, ó. Mandando para o 4, que está aqui, ó. Olha um ponto a mais, então, dessa função, que eu não marquei. Pessoal, cresce rápido ou cresce devagar, pessoal? Devagar. Para chegar em 10, por exemplo, para chegar em 10, para chegar em y igual a 10, qual vai ter que ser o valor de x para chegar em y igual a 10? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 está aqui, ó. Para chegar em 10. Qual vai ser o valor de x que eu vou precisar para chegar aqui em 10? O que vocês acham? Ninguém sabe? Galera, para chegar em 10 aqui. 1024. Então, quer dizer que para chegar nessa altura aqui, eu vou ter que andar, até aqui eu só andei 16, vou ter que andar 1024 para lá. Ou seja, eu estou querendo dizer que ela é exatamente o oposto da função exponencial. Enquanto a função exponencial crescia absurdamente rápido, a função logarítmica vai crescer de forma muito lenta. Então, ela é realmente estritamente crescente, ela não para de crescer nunca. Só que ela cresce muito devagar. Então, eu falei em comportamento oposto. Vocês perceberam um detalhe aqui entre a função exponencial de base 2 e a função logarítmica de base 2? Tem alguma coisa curiosa que chama a atenção de vocês, pessoal? Ó, esse par ordenado, quem é? 2 manda para 1. Olhe para cá. Olha o par ordenado que tem aqui na função exponencial. O que está acontecendo? 4, 2. E aqui? 2, 4. O que está acontecendo com os pontos? Invertendo os valores. Isso é típico de quê? Que assunto nós já estudamos que acontece isso? Função inversa. Exatamente. Então, eu acabo de fazer uma afirmação muito forte, que é a seguinte: a função logarítmica, então vamos lá, qual é a afirmação forte? A função logarítmica, cujo gráfico eu acabei de fazer o primeiro exemplo, ela é a função inversa de que função? Da função o quê? Exponencial. E vice-versa. A função exponencial é a inversa de quem? Da logarítmica. Então, como é que eu achava a lei da função inversa, pessoal? Quando eu dava uma função de primeiro grau, como é que eu achava? Essa aqui é a f de x. Como é que eu achava a função inversa, pessoal? Como é que eu achava a lei da função inversa? Me ajudem? Fazia o quê?
Fazia o quê, pessoal? Trocava o quê? Porque a função f faz a ida, né? O que faz a função inversa? A volta. Faz a volta. Enquanto a função f é uma função que leva o conjunto A no conjunto B, a função inversa leva quem? O B no A. No A. E como é que eu fazia para achar a lei da função inversa? Por exemplo, essa função aqui, o 5, manda para o 13. Como é que eu faço para achar a função que manda o 13 para o 5? Como é que eu faço? Qual era o procedimento que nós aprendemos? Troca quem? X por Y. X por Y. No caso, desculpa, X por Y. E Y por quem? Por X. Então, a gente troca de lugar. Quem é X vira Y, quem é Y vira X. Troca esses dois caras de lugar. E aí isola agora Y, né? Isolando Y, vai ficar o quê? X o quê? Menos 8, né? Então, qual é a lei da função inversa, pessoal? Eu acabo de descobrir. E, de fato, se eu boto aqui o 13 aqui, não volta para o 5 não, pessoal? Volta ou não volta? Volta ou não volta, pessoal? Se eu coloco o 13 aqui, não volta para o 5 não, pessoal? Volta. Volta. E agora, como é que eu faço para achar a função inversa do logaritmo, que eu acabei de fazer? Essa é a nossa f de x. Como é que eu acho? Como é que eu faço para achar a inversa? Mesmo procedimento. Qual, pessoal? Troco quem? X Troco por quem? Y. X por y. E agora, o que é que eu faço? Para isolar o valor de y. É só usar o quê? Usar o quê, pessoal? Que eu já falei. Usar A definição. a definição. A definição diz o quê? Que o logaritmando é igual a quem? O logaritmando, qual é a definição do logaritmo, pessoal? O logaritmando y é igual a quem? A base elevada Que é a um número 2 X. elevado ao logaritmo x. E com isso acabamos de obter a lei da função quê? Acabamos de obter a lei da função quê, pessoal? Da função Inversa. inversa. E essa é ou não é a função exponencial, pessoal? É. Agora, se fosse o contrário, se eu tivesse dado essa e quisesse encontrar essa, como é que seria? Em termos de álgebra aqui, o que é que eu faria? Como é que eu faria para dessa lei aqui chegar nessa? Aqui, no caso de cá, foi trocar x por y e usar a definição. Então, como é que eu acho a inversa aqui? Troca quem? Primeiro passo, troca quem? X por y, né? Concorda, pessoal? E agora? Eu tenho que isolar quem? Tenho que isolar quem, pessoal? Y. Y. E como é que eu faço para tirar uma variável do expoente? Que ferramenta matemática vai me permitir tirar variável do expoente? Logaritmo. Exatamente. Aplico o logaritmo na base 2 de um lado e do outro. Porque se x é igual a 2y, se João é igual a José, o log de João na base 2 tem que ser igual ao log de José na base 2. Ou seja, você pode aplicar logaritmo dos dois lados. E aqui, o que é que acontece no lado direito da equação? Que propriedade eu posso usar agora? Eu ensinei uma propriedade. Qual? O que é que pode acontecer com o expoente de um logaritmando? Isso aqui é o logaritmando, ó. Passa multiplicando o logaritmo. Exatamente. Então, dá o peteleco, eu brinquei que chamei essa propriedade de peteleco, dá o peteleco aqui e fica y log de 2 na base 2.
o lado esquerdo, log de x na base 2. Quanto é o log de 2 na base 2, pessoal? 1 vezes y vai dar y. Cheguei ou não cheguei, pessoal, na equação? Cheguei ou não cheguei? Log, deixa eu só melhorar isso aqui. Que ficou mal escrito. Log de x na base 2. Cheguei, né, pessoal? Ou seja, a gente acaba de descobrir que o logaritmo é a inversa da exponencial. E qual é a propriedade geométrica que existe entre uma função f de x e sua inversa? Questão de prova também, hein? Qual é a propriedade geométrica? Foi questão de prova. Qual é a propriedade geométrica que existe entre a função f nossa aqui é essa, né? Y log de x na base 2, essa é a nossa função f. E quem é a inversa? A inversa é 2 elevado a x, que a gente acabou de provar, que é exponencial inversa. E qual é a propriedade geométrica, pessoal, que aparece? Questão de prova, pessoal. A identidade? Exatamente, elas são simétricas em relação a quem? Que função é essa que eu acabo de fazer? Função o quê? Identidade. Aquela função que divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante em ângulos iguais de 45 graus, né? Daqui até aqui 45. Daqui até aqui 45, metade exatamente. E onde é que tá o espelho agora? Se essa aqui é a imagem, cadê o espelho? O espelho é mais ou menos aqui, ó. Que função é essa, pessoal? Que função é essa, pessoal? Que nós já estudamos? Exponencial. E não parece uma imagem e seu espelho não, pessoal? Sim ou não? Sim. Aqui a imagem e o seu espelho. Então, esse é o espelho, está aqui o objeto, está aqui a imagem de vermelho. Então, olha quanta coisa relacionada ao passado eu acabo de falar. O quê? Acabo de falar de função inversa, acabo de mostrar ela no gráfico, e tem mais uma coisa, a função tem que ser bijetora. Estão lembrados dessa obrigação, pessoal? Sim ou não? Sim. Estão lembrados? Então, eu vou apagar no gráfico isso que eu fiz agora, para não ficar confuso aqui. Essa função amarela que está aí, que eu fiz inicialmente, eu queria saber, pessoal, quem é a imagem dessa função. Vocês podiam me dizer? Quem é a imagem? Os reais. Todos os reais. Ela desce aqui, ela vai ficando cada vez mais perto do eixo Y, mas não toca. E também aqui ela não para de crescer nunca, não para de crescer nunca. Então, a imagem é formada pelos reais. Sim. Então, precisa restringir o contradomínio ou está batendo os dois? E aí, pessoal? São iguais? Imagem contra domínio? Sim ou não? Sim. Sim, se são iguais, quer dizer que não sobra ninguém. Então, ela é sobrejetora. Se eu passar retas horizontais aqui, qualquer reta horizontal que eu passe aqui, só cruze um ponto, ela também é injetora. Se ela é injetora e se é sobrejetora, então ela é bijetora. Então, essa função aqui, bijetora, essa função que está aqui, ela é bijetora. Então, eu posso achar a inversa. Mas com esse domínio aqui, obviamente, que eu acabei de colocar. Gente, esse gráfico aqui eu aproveitei para falar de várias coisas do passado, hein? Várias coisas do passado. Agora vai ter uma coisa curiosa na função logarítmica. Quer dizer, curiosa, que já aconteceu antes também. Vou fazer um novo gráfico agora. Já sei que o maior domínio é formado pelos reais positivos. Nenhuma mudança em relação a esse exemplo agora.
que é que eu mudei agora, pessoal? Desse exemplo para o anterior. E aí? A base. A base. Era quanto a base? No exemplo anterior? 2. 2. E qual é a base agora? Meio, né? Meio. Tá obedecendo as condições de existência, a base tem que ser um número o quê? Positivo e? Maior que 0 e diferente de 1. Meio é maior que 0 e diferente de 1? Sim ou não? Sim. Sim, então serve. 0 está aqui, né? 1 está aqui. Qualquer número positivo, exceto o 1, serve. Qualquer. Meio está aqui. Então, meio serve como base. Se serve como base, vamos fazer o gráfico dessa função. Aí eu pergunto a vocês. Precisa atribuir valores. Então, vamos atribuir valores. Primeiro valor aí que eu atribuo. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Meio também é base 2, pessoal. Qualquer potência de base 2 que eu atribuir aqui vai estar bom. Vamos lá? Meio. Meio. Ótimo ponto. Quanto é o log de meio na base meio? Meio elevado a quanto que dá meio? 1. Então, meio manda para 1. Temos o primeiro ponto, ó. Meio, que está aqui, manda para 1. Temos o nosso primeiro ponto. Esse ponto aqui, que eu acabo de fazer de amarelo. Próximo. Próximo, pessoal. 1, tá bom? Log de 1 na base meio, pessoal. Vale quanto? Meio elevado a quanto que dá 1? 0. Meio elevado a 0. Temos agora o segundo ponto, ó. Aqui o x vale 1. Próximo. 2. Quanto vale o log de 2 na base meio, pessoal? Meio elevado a quanto que vai dar 2? Se eu não sei, o que eu Menos devo 1. fazer? Menos 1, exatamente. Se eu não sei, eu chamo de x, ó. E resolvo, uso a definição e resolvo a equação exponencial que nós já aprendemos antes. Aí usa a propriedade 3, 9, que transforma fração com numerador 1 em potência de expoente negativo. Usa a propriedade 3, potência de potência, ó. Iguala, como as bases são iguais, menos x igual a 1, x igual a menos 1. Ou seja, 2 manda para menos 1. A colega já tinha respondido, mas eu tenho certeza que muita gente não sabe que o log de 2 na base meia é menos 1, então fiz questão de mostrar. 2 manda para menos 1. 2 está aqui. Menos 1 está aqui. Deixa eu botar esse 2 aqui para cima, senão vai gerar confusão. E esse 1 também. 1 aqui para cima, 2 aqui para cima. Então, menos 1, 2 manda para menos 1. Pessoal, qual é o próximo par ordenado aqui que eu posso atribuir? Aqui. Meio, 1, 2. Quem é o próximo aqui? Na sequência. 4. 4. E 4 vai mandar para quem? 1, 0, menos 1. Menos 2. Menos 2. 4, que está aqui. 4, que está aqui, manda para o menos 2, que está aqui. Está parecido com o anterior, pessoal? Sim ou não? Mas está crescendo ou está decrescendo? A função.
Decrescendo. Está decrescendo. Essa é uma grande novidade. Se eu subisse agora para o outro lado, quem seria o próximo agora, depois do meio, na sequência? 4, a metade de 4 é 2, a metade de 2 é 1, a metade de 1 é meio, a metade de meio é quanto? 0,25. 0,25, um quarto. Então, vai mandar para quem? O 0,25. Menos 2, menos 1, 0, 1, vai mandar para quem? Gente, menos 2, Do menos 2. 1, do 2. Um quarto aqui já vou ter dificuldade de fazer, ó, mas eu sei que ele manda para o 2. Com isso, temos mais um ponto. Pronto, eu podia continuar fazendo pontos, vai dar um gráfico parecido com o anterior. Ela decresce, só que ela decresce bem devagar. E aqui quando se aproxima do eixo Y, ela vai ficando cada vez mais perto, mas nunca toca. É parecido com esse anterior, pessoal? Sim ou não? E aí? É ou não é parecido? É como se fosse o quê? É como a outra estaria aqui, pessoal, ó. É como se o eixo X fosse o espelho, ó. Olha como as duas são parecidas. É que como se uma fosse o espelho da outra, agora o espelho é o eixo X, ó. Ou seja, essa aqui que eu acabo de fazer é y igual a log de x na base meio. E essa azul que eu fiz anteriormente é quem? Log de x na base o quê? Na base 2. Conclusão, pessoal. Temos funções. Essa em relação ao crescimento. Ela é o quê? Como seria a classificação dessa função em relação ao crescimento? Estritamente o quê? Decrescente. Decrescente. Então eu pergunto a vocês, quem é que determina se a função vai ser crescente ou decrescente na função exponencial? Quem, pessoal? É A base. a base. Quando é que ela vai ser decrescente? Se a base tiver entre quanto? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Exatamente. E quando é que ela vai ser crescente? Quando é que ela vai ser crescente? Quando for maior que 1. Exatamente. Então, uma questão que tem a minha cara, ó, daquelas questões pode vir na P8, por exemplo, de verdadeiro ou falso. Ó, vamos lá. Afirmação 1, diga se é verdade ou se é falso, tá certo? Y igual log de x e a base é n mais 1 sobre n, onde seu n é o número da chamada. Aí eu afirmo, essa função é estritamente decrescente. Verdade ou falso? Verdade. Diga um número da chamada n. Um número qualquer. Vamos lá? 6. 30. Oi? Fale de novo. 7. 7. Então, a função é log de x na base. 7 mais 1 dá 8 sobre 7. Essa base é maior que 1 ou está entre 0 e 1, pessoal? É maior que 1. É maior que 1. 8 sétimos é 1, alguma coisa. Toda vez que o numerador é maior que o denominador, é maior que 1. 1, alguma coisa. Então, se a base é maior que 1, tá certo ou tá errado? Tá errado. Falso. Pronto, essa é a típica. É a típica
questão que eu gosto lá de passar para vocês. Vai ser fácil para todos os alunos? E aí, pessoal? Sim ou não? Eu fiz para o número 7. Vai ser fácil para todos? Sim, Por quê? porque o numerador vai ser sempre maior do que o denominador. Exatamente. N mais 1 vai ser sempre maior do que N. Não interessa quem é N. Não interessa. N mais 1 é sempre maior do que N. Qualquer que seja o N que você bota aqui, um número somado com 1 é maior do que o próprio número. Certo ou errado? Então vai ser falso para todos os alunos. Só que eu, às vezes, gosto de criar questões, né? Onde, a depender do valor do N, dá falso para uns e verdade para outros, né? O professor tem esse hábito, né? Ou não? Tem ou não tem? Sim. Então tem que ter cuidado. Mais um exemplo agora. Pergunta. Qual é o maior domínio que eu posso botar aqui? Nessa função. O logaritmando quem é agora? Quem é o logaritmando? X mais 3. X mais 3. Não é mais X, não. É X mais 3. E aí, qual é o maior conjunto que eu posso botar aqui para ser domínio? Essa questão tem na P7, não tem? Do menos 3 até o mais infinito. Exatamente. Você pega o logaritmando, que é o x mais 3, e usa a condição de existência. Qual é a condição de existência para o logaritmando? Ele tem que ser o quê? Tem que ser Maior que 0. Então, x tem que ser maior do que menos 3. Os números maiores que menos 3 são todos esses números aqui. Ó. Uma bolinha aberta aqui. Então, o maior domínio agora desse meu problema é o intervalo que vai do menos 3 até o mais infinito. Deixa eu apagar aqui que tá, o espaço está pequeno. Do menos 3 ao mais infinito. Aberto aqui e aberto aqui. O contradomínio não sofre restrição, continua a ser igual aos reais. Pessoal, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, alguém sabe o que aconteceria? Qual é a novidade que teremos aqui, do ponto de vista da assíntota? Veja que eu não discuti, mas a assíntota aqui, no exemplo anterior, foi a mesma, não foi? Nesse exemplo, a assíntota também foi o eixo Y, né? Agora, será que nesse exemplo que eu acabo de passar, esse aqui, quem vai ser a assíntota? O Vai ser o 3. eixo Y? Oi? O 3. O 3 não. Olha o domínio que você acabou de falar para mim. Qual foi o domínio? O menos 3. Exatamente. A assíntota vai ser o menos 3, viu, pessoal? Aí vou pegar um cara aqui bem comportado, cujo ponto eu sei calcular rapidinho, ó. Se eu atribuir menos 2 para x, vai ficar como aqui? Log de quem? Me ajudem. Quanto é menos 2 mais 3? 1. Quanto é o log de 1 na base 7? 0. 0. Menos 2 manda para 0. Quer dizer que tem esse ponto aqui, pessoal, ó. Menos 2 mandando para o 0. Ou seja, a função, como a base 7 vai ser crescente, vai ser uma função mais ou menos assim. Ó. E aí eu tenho que mostrar no gráfico meu, ó, que se aproxima da assíntota sem nunca tocar. Então, aqui, nesse exemplo, a assíntota não é mais o eixo Y. Quem é agora a assíntota, pessoal? A assíntota é essa reta vertical, que eu acabei de desenhar aqui, e a sua equação é x igual a menos 3. Essa é a assíntota desse exemplo. Então, a assíntota tem tudo a ver com o domínio que foi escrito aqui. Vai ser sempre esse número aqui, ó. Você botar aqui, ó. Tá claro, pessoal? Note que o R+,
que eu botei nos exemplos passados, R+, cadê ele? Aqui, ó. O R mais asterisco nada mais é do que o intervalo que vai da onde? Do 0 ao mais infinito. Então, olha quem é a assíntota. Quem é? A assíntota é a reta vertical com x igual a 0. A reta vertical com x igual a 0 é o próprio eixo quem, pessoal? É o próprio eixo y. Então, por isso que era o eixo y, tá? Essa ideia aqui de ligar a assíntota com o domínio é muito boa, viu? E aí, quem assistiu a aula de logaritmo, que é a 41? A minha aula de hoje foi parecida ou foi diferente? Parecida. Mas teve coisas diferentes, não teve? Essa discussão de Sim. função inversa, eu fiz no vídeo, não? Acho que não, né? Então, a aula de hoje tem ingredientes que não tinha no vídeo. E também vice-versa, deve ter coisa no vídeo que eu não falei também hoje. Porque tem muita coisa para falar e muita coisa interessante. E o mais legal é relacionar com os assuntos que você já estudou até agora. Então, relacionei hoje com o conceito de função inversa, né? Que é um conceito bem interessante e vai ajudar a gente, né? Uma questão possível de prova é eu dar uma lei da função logarítmica e perguntar quem é a sua função inversa, por exemplo. E o contrário, dar uma exponencial e perguntar quem é a sua inversa, por exemplo. Que é o que a gente fez na aula de hoje. Perguntas, galera, sobre a função logarítmica. Eu acho que no vídeo eu faço mais gráficos, não? Do que hoje? Estou certo ou estou errado? Acho que nessa aula, nossa aula ciclo, eu só fiz 3 Tá gráficos. certo. No vídeo eu tenho mais gráficos lá. Então, essa é uma vantagem lá da aula do vídeo. Então, tem diferenças, né? Entre as duas. Por isso que eu recomendo sempre a aula do vídeo antes e vai ajudar muito vocês. Nenhuma pergunta sobre a aula de hoje, pessoal? Não tem função logarítmica ainda na prova, não, P7. Mas vai ter onde? Na P8, né? Na P8, então, essa aula de hoje é a primeira aula já da P8, tá? Foi claro? Segunda vai ser a segunda aula sobre o P8. A terceira seria na quinta, não vai ter por causa da Spotec. E a terceira e última aula da P8 vai ser na segunda seguinte. E aí a gente vai fechar com equação logarítmica e com inequação logarítmica. Nenhuma pergunta de vocês, galera? Podemos terminar? É isso? Então, beleza. Diante do silêncio de vocês, eu vou parar a gravação, vou interromper a nossa aula e vou me despedir de vocês. Tchau e até segunda-feira. Tchau, professor.